Olá, bem-vindos a esta live de revisão. Eu me chamo Evelyn e sou assessora pedagógica da língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Já estão habituados, adaptados a essa nova rotina de estudo? Sim, não, talvez? Espero que estejam conseguindo. E para auxiliá-los nesse momento, vamos começar a nossa live de revisão, que é referente lá ao livro de atividades de vocês, do volume 2, capítulo 3, a gente vai trabalhar das páginas 19 a 22. Tranquilo, gente? Então vamos lá, o que a gente vai ver nessa live? A gente vai trabalhar o verbo haber, vamos retomar também a questão de las cosas del hogar. Lembram lá dos vocabulários sobre os objetos da casa? Sídia, computadora, escritório. Lembram? Vamos rever um pouco disso e também vamos aproveitar e falar da questão dos adjetivos, aqueles que se referem a tamanho, forma, cor. Lembram lá? Eu quero uma sídia amarilla, certo? Então a gente vai revisar esses conceitos. Para isso, vamos lá pegar o material? Peguem o material e vamos começar. Com o material já na mão, página 19. Começamos ali. O verbo haber. Vamos retomar esse conceito. Leia aqui na tela comigo. El verbo haber. Usamos sai para expressar a existência em el presente. E el verbo tener em espanhol solo indica possessão, nunca existência. Observe os exemplos. Hay una profesora nueva en el cole. En la cocina hay una heladera nueva. Nesse caso do verbo haber, vocês têm que tomar muito cuidado, porque é aqui que causa uma confusão quando a gente quer traduzir literalmente do português para o espanhol. Presta atenção. Eu tenho 10 anos. Eu tenho um gato. Tenho uma pessoa na minha calçada. Vocês viram que a gente usa o verbo ter em várias situações. Agora, em espanhol, o verbo tener, em contraste com o verbo haber, será assim. O verbo tener tiene la opción y la función de hablar de algo de posse, de possuir algo. Então, se eu fosse traduzir a primeira frase, eu tenho 10 anos, como que ficaria em espanhol? Eu tenho 10 anos. Perfeito, certo? Eu possuo, é a minha idade, é algo meu, pertence a mim. Agora, eu tenho um gato. Em espanhol, eu tenho um gato. Perfeito também. Agora, qual é a questão que vem no terceiro exemplo? Tem uma pessoa na minha calçada. Em português é normal. Agora, se em espanhol eu fosse traduzir literalmente, eu colocaria tiene una persona en mi acera. Calma. Se o tiene tem a ideia de posse, tipo, possui uma pessoa na minha calçada, não faz sentido, não é verdade, gente? Então, prestem atenção que no caso que eu queira substituir pela palavra existe, eu tenho que usar o verbo haber. Ou seja, como que era o correto dessa frase? Hay una persona en mi acera. Como que ficaria a tradução? Tem uma pessoa na minha calçada. Esse hay vem de existe. Existe algo, certo? Então tome muito cuidado, tenham atenção nisso. Coloque ali, verbo haber, ideia de existir, de existência. E verbo tener, ideia de posse, que possui isso. Entenderam, gente? Revisem isso bem certinho, porque é aí que causa algumas confusões e alguns erros entre o português e o espanhol. Tá bom? Agora vamos ali na sequência, na tela, ver sobre adjetivos. Los adjetivos. Son llamadas las palabras que hacen referencia a alguna característica o cualidad de un sustantivo, sea cosa o persona,
En general, concuerdo com o substantivo em gênero e número. Entre os diversos adjetivos que há, se encontram os seguintes: de tamanho, grande, chico, pequeño, pequeña, entre outros. De forma, redondo, quadrado, triangular, ovalado, temos estes, entre outros também. Colores, rojo, verde, azul, branco, blanca, negro, negra, certo? Então, os adjetivos são estas palavras que vão caracterizar um substantivo. O adjetivo, gente, ele tem que concordar com o seu substantivo, em gênero e número. Cuidado com isso. Se eu falo, vamos lá lembrar de um objeto da casa, mesa. Mesa é feminino. O adjetivo que vai acompanhar essa palavra mesa tem que ser no feminino. Se mesa está no singular, o adjetivo também tem que estar no singular. Vamos colocar uma característica para essa mesa. Essa mesa é vieja, certo? A mesa é velha. Vieja é um adjetivo que vai concordar com o substantivo mesa. Entenderam? Certo, gente? Então, tomem cuidado sempre que o adjetivo concorda com o seu substantivo em gênero e número. Então, sempre fiquem atentos nisso, tá bom? Outra questão, ali a gente fez uma retomada daqueles vocabulários que vocês tinham visto já, em relação ao tamanho, à forma, à cor. A cor sempre a gente está regressando a esse vocabulário, não é verdade? Por quê? Porque ele é usado diretamente. Rojo, se acorda? Que significa? Vermelho, isso mesmo. E essa palavra rojo entra naquelas palavras em espanhol que parecem uma coisa e são outras, que a gente até conhece como falsos amigos, porque um falso amigo é aquele que parece algo e é outra coisa. Então, essas palavras que a gente chama de falsos cognatos, heterossemânticos ou falsos amigos, é o que a gente cai na armadilha no espanhol. Então, tomem bastante cuidado com elas, certo? Porque ela parece uma coisa e é outra. Rojo, parece que é roxo, mas roxo em espanhol é morado. E rojo no espanhol é vermelho do português. Você viu? Causa uma confusão, não é verdade, gente? Mas vamos estudando e vai sempre escrevendo, tentando colocar no cotidiano de vocês. Porque aprender uma nova língua realmente é a gente assimilar com o nosso cotidiano. Você aplicando, você começa a gravar mais esses vocabulários novos. Certo, gente? Revisado aqui, vamos para a próxima tela ali ver. Vamos lá. Ahora, cosas de la casa. ¿Se acuerdan de los vocabularios, de las palabras que nosotros hablamos sobre la casa? Tanto la cosa como objeto como las partes de la casa. Vamos a ver acá rapidamente. Sofá, escritório, alfombra, televisão, heladeira. ¿Se acuerdan que nosotros podemos hablar de outras maneiras? Pode ser nevera, frigorífico. Lembram disso, gente? Que existem palavras, várias palavras para o mesmo objeto. Como acontece em português, no espanhol também vai acontecer isso. Ah, professora, qual que eu mais vou usar? Vai da facilidade a qual você marca mais. Só que assim, nevera a gente usa muito na região da Espanha. Frigorífico a gente usa muito nessa região da Argentina, do Chile, heladeira também no Chile. Então, tem regiões que têm o espanhol como língua oficial que optam por uma das palavras, mas a gente sabe que pode ser qualquer uma delas. A mesma coisa acontece ali com la computadora. La computadora é muito usada aqui em Hispanoamérica. El ordenador es más em Espanha, certo, chicos? Então, assim, tomem cuidado que são palavras diversas para o mesmo objeto, tranquilo? Vamos para a próxima. Agora na página 22. Na página 22, vocês vão ter que ver uma imagem
e relatar, descrever tudo que tem nela. Vejam ali na tela, gente. Vamos colocar em prática os vocabulários que vocês estão revendo, já aprenderam. Vamos ver ali no enunciado. Describe com a ajuda do dicionário as seguintes partes da casa de Juan. Prestaram atenção ali nas imagens? Uma piscina e a outra um jardim. Então agora vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão fazer essa atividade. Descrevam como que é essa área, o que vocês estão vendo ali, o que você pode colocar de adjetivos do local, de característica. Vamos lá, dá uma pausa e já vamos vir com a correção. Olha ali, uma opção na correção ali, uma sugestão de resposta. Vamos ver ali. La piscina es amplia y está en el patio de la casa. Hay, ¿se acuerda? Hay de existe, existe. Hay plantas ornamentales alrededor de la piscina. Estão mirando ali que há algumas plantas. O que significa esse vocabulário amplia? Marquem aí. Lembra que eu falei agora há pouco em relação a essa questão dessas palavras que parecem uma coisa e a outra? Amplia é larga, certo? De largura. E existe a palavra larga em espanhol, que significa longa. Você viu a diferença? Se eu fosse usar aqui, és uma piscina larga, eu ia falar que é uma piscina longa? Fiquei estranho, né? Ela é ampla. Então tem que tomar cuidado, certo? Agora a outra imagem, el jardim. Como que poderíamos falar del jardim? Presta atenção, é uma sugestão ali, gente. Veja ali. En el jardín de Juan hay muchas plantas, pueden ver, hay árboles, flores, y hay una cerca de madera blanca y una de madera. Não necessitamos falar o color ali. Prestaram atenção? Na descrição do local, vocês não utilizaram os adjetivos? Utilizaram. Utilizaram a questão do uso do verbo haber adequadamente? Hay, existe. En el jardín hay, e daí vocês falam o que há lá. Tomem cuidado. Lembra que no português, se você fosse traduzir, você fala que no jardim existe? No português a gente fala, no jardim de Juan tem tal coisa. Viram a diferença? No português é o tem e nesse caso no espanhol é o uso do verbo haber. Hay, de existir. Certo, gente? Vamos lá, continuando. Observe o quarto de Juan e escreve os nomes de las coisas que há em ele. Presta atenção, tem bastante coisa nessa imagem, não é verdade? Bastante objetos. Então agora, dê uma pausa no vídeo e façam essa atividade. E na próxima tela a gente vai verificar o que poderia ter sido colocado. Vamos lá, gente, mãos à obra. Viram quantas coisas tem nessa imagem, gente? Vamos ver ali. A gente tem bastante. O que poderia ser colocado? Hay, de existe, hay una cama, não é verdade? Também há uma puerta, uma ventana. O que é ventana mesmo? Janela, isso mesmo. Uma ventana, uma computadora ou ordenador, um escritório. Se acuerdan lo que significa escritório? A escrivaninha, isso mesmo. Uma silla, a cadeira. La alfombra, que é a alfombra? O tapete, um armário, estanteria, unos livros, unos cojines. Lembram o que significa cojines? Almofadas. Então, prestaram atenção de quanto vocabulário a gente pode rever em uma simples imagem? Colocaram isso ali? Então, fica na tela ali as possibilidades ali da resposta que você poderia colocar do que tem ali. Ah, esqueci de falar, la lâmpada. Se acuerdan lo que significa lâmpada? Que era mesmo? Parece uma coisa, mas não é.
El abajur, gente. Perfeito. Lá no cantinho da imagem, tiene ou hay una lâmpada? Qual dos dois? Possui um abajur ou existe um abajur? Hay una lâmpada. Perfeito. Prestaram atenção como tem que tomar cuidado no uso desse verbo ali? E aqui a gente já revisou um pouco dos vocabulários que a gente aprendeu. Uma dica para vocês. Quando a gente está aprendendo vocabulário, existem várias maneiras. Você vai tentar decorar tudo de uma vez. Não adianta. O nosso cérebro não comporta tudo isso. Na língua estrangeira ainda menos ainda, não é verdade? O que você vai fazer? Anotem, reescrevam, refaçam as atividades para sempre estar relembrando esses vocabulários. Certo, gente? Vamos lá para o último exercício dessa revisão. Veja ali na tela. Exercício 7. Pinta a casa de acordo a lo solicitado. Pinta as paredes de azul, tejado de rojo, altillo de negro. ¿Te acuerdas lo que é altillo? É aquela parte ali em cima, o sótão, o mezanino, que a gente pode chamar em português. Pinta a puerta de amarillo, la ventana de verde e los escalones de marrom. Parem um pouquinho o vídeo, façam a atividade com atenção e bem caprichado. Vamos lá! ¿Hicieron la actividad? ¿Tranquilo? ¿Ya? Rápido, ¿no? Pintar un poco hace bien, ¿no? Un poquito de arte, de creatividad, já se va. Pessoas, acabamos por aqui essa nossa live. Viram como foi rápido e fácil? Revisamos então a questão dos vocabulários, sempre deem uma olhada e principalmente no uso do verbo haber e tener. Lembre, haber com sentido de existir, hay, e tener, existido de posse. Certo, gente? Então, por hoje seria isso. Até a próxima SPE com vocês. Bons estudos e bom trabalho. Hasta la vista, chicos!